Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Janardana Yashodanandana Raja Janardana Yashodanandana Raja Janardana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda
Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Todo mundo perto hoje, só fica tudo distante. Então estamos no canto 8 do capítulo 1, intitulado Os Manos, os administradores do universo. Hoje vamos ler o verso número 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler sozinho o verso. Shri Shuka Uvacha. Desculpem. Iti mantropanishadam vyaharantam samahitam dristva surajatudhana jagdhum abhyadravam kshuda. Então, palavra por palavra, Shri Shuka Uvacha. Então, Shri Shukadeva Goswami disse, Iti, assim, Mantra Upanissadam, o mantra védico proferido por Swayambhuva Manu. Vyaharatam, ensinado ou cantado. Samahitam, concentrou a mente, sem se deixar agitar pelas condições materiais. Dristva, ao verem a ele. Asuraha, os demônios. Yatudhanaha, os rakshasas. Jagdhum, desejaram devorar. Abhyadravam, correndo desabaladamente. Ikshudha, para satisfazer seu apetite. Tradução e significado. Shukadeva Goswami prosseguiu. Swayambhuva Manu estava então neste transe, cantando os mantras de instrução védica, conhecidos como Upanishads. Ao verem-no, os Rakshasas e os Asuras, sentindo-se muito famintos, quiseram devorá-lo. Portanto, correram atrás dele com grande velocidade. Então, verso 18. Tradução: o Senhor Supremo Vishnu, que está sentado nos corações de todos,
apareceu como Jagyapati e percebeu que os Rakshasas e demônios estavam decididos a devorar Swayambhuva Manu. Então o Senhor, acompanhado de seus filhos chamados Yamas e de todos os outros semideuses, matou os demônios e os Rakshasas. Em seguida, assumiu o posto de Indra e passou a governar o reino celestial. Então vamos à explicação de Prabhupada. Os vários nomes dos semideuses, Senhor Brahma, Senhor Shiva, Senhor Indra e assim por diante, não são nomes pessoais. Eles não designam diferentes postos. Não são nomes pessoais, eles designam diferentes postos. Neste caso, entendemos que, quando não há pessoa adequada para ocupar estes postos, o Senhor Vishnu, às vezes, torna-se Brahma ou Indra. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Vanchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Bom, é uma situação bem interessante, né? Imagine que você está, sei lá, no meio de uma floresta, uma situação assim, e você está em transe e aparece uma legião de rakshasas e com fome e sai correndo atrás de você, né? A gente, uma meditação ali, tudo muito... Então essa é a situação de Swayambhuva Manu. Ele estava meditando e os asuras se aproximaram e aqui ele estava em transe, né? Palavra por palavra fala que ele estava... Swayambhuva Manu, ele estava... no verso 17, né? Sem se deixar agitar pelas condições materiais. Isso é muito significativo, né? Então, como a gente sempre tem dito, nós não podemos mudar esse mundo material. Krishna, na Bhagavad Gita, diz que esse mundo é um lugar temporário e cheio de misérias. Dukhalayam ashashvatam. Então a gente não pode mudar esse mundo material. Ele é desse jeito. Vocês podem mudar a temporariedade das coisas? Esse corpo, por exemplo, se tornar eterno, você acha que é possível, Prabhu? É? Esse corpo se... Ah, sim. Então você já está pensando no corpo espiritual, né? Muito bem. Então, essa é uma condição que a gente não pode evitar, né? E também é um lugar cheio de muitas misérias. Vocês já estudaram aí no Bhakti Shastra, quais são as 3 misérias que Prabhupada sempre... As 3 classes de misérias. Lembra? Quais são as 3 classes de misérias? Estou perguntando para você. Os Bhakti Shastras aí. Fenômenos ambientais, o ser humano, né, a mente humana, o corpo humano e todos os seres vivos. Mais ou menos isso. Misérias causadas pelos seres vivos. Em sânscrito. Um de cada vez. Você pode explicar? Não. Adhyatmika.
Não, senhor. A alma não causa nenhum problema. Não, a alma não, esse foi a expressão errada, mas há o eu em si. A mente, A mente. a própria pessoa, as misérias causadas por nossa mente, nosso corpo, a diátmica, a dibáltica. São as ideias causadas pelos seres vivos. Tipo pátrica. Então, outras entidades vivas e a didáivica. Misérias causadas pelas forças da natureza, pelos devas. Quem são os devas, tá? Os semideuses? Então, como você falou, as catástrofes, a temperatura, o clima, tudo isso. Então a gente pode evitar essas coisas também. A gente não pode evitar. A pátrica existe, a gente não vai matar a pátrica. Não tem jeito. Então, assim, as misérias causadas por outras entidades vivas, os insetos e assim por diante, né? Os políticos e tal. Então, na nossa prática espiritual, nós não podemos negligenciá-la, né? Esperando que vai chegar um momento em que tudo vai ser perfeito. Não existe lugar perfeito. Ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para Campina Grande, eu vou, sei lá, qualquer coisa, né? Em todos os lugares existem as misérias materiais. E se eu não estou preparado para elas, eu vou ficar afligido por elas, eu vou ser perturbado por elas, de alguma forma. Em último caso, mesmo que você esteja num paraíso, você tem a sua própria mente, né? A diátmica. Você carrega a sua mente para onde você vai, você carrega o que você tem dentro de si, para onde você for. E por mais que a gente tente tornar o mundo completamente favorável, o clima, agora tudo bem, tem ar-condicionado em casa, agora eu tenho um aquecedor em casa, agora eu tenho isso. Gente, isso, assim, essas conquistas materiais, elas só têm assim, um efeito, vamos dizer assim, substancial por pouco tempo. Logo a gente se acostuma com essas coisas, né? Terminei de construir minha casinha, meu lugarzinho e tal, né? Mas logo essas coisas não têm mais nenhum significado. Só é interessante alguns dias. Depois tudo se torna corriqueiro. Mas nenhuma novidade. Não é? Enquanto é novidade, tudo bem. Então o que é que vai realmente influenciar é o que a gente tem dentro. O que tem fora pode influenciar um pouquinho, porque é novidade, um carrinho novo, não é, Dira? Um carrinho novo, muito legal, mas depois tem que pagar a conta, isso, aquilo, outro. Mas nenhuma novidade. Entendem? Então, o que a gente tem dentro é o que de fato vai determinar nossa estabilidade ou não. Então, por isso, a purificação de nossa existência, purificar o nosso mundo interior, nossos desejos, nossas ambições e assim por diante. Então aqui está dizendo que Swayambhuvamano, ele estava em transe. Por que ele conseguiu ficar em transe? Porque ele estava transcendental, né? Ele estava alheio, não se perturbava com as condições externas. Então essa é a única forma de a gente ficar em consciência de Krishna. É não se perturbar diante das dualidades do mundo, das coisas. Um dia vai estar legal, outro dia não vai estar legal. Um dia a prachara vai estar boa, outro dia a prachara não vai estar boa. Né? Um dia... E assim, achar que todo dia a prachara vai estar boa, não vai ser assim. Né? Aí o devoto fica perturbado, poxa, que prachara é ruim, e começa a reclamar. Entende? Então a gente sempre fica susceptível às condições materiais. Então é uma vida muito instável o tempo todo. Sempre dependente do externo, sempre dependente de que as coisas de fora sejam agradáveis para si. Né?
E aqui imagine, Swayambhuva Manu estava sentado meditando e apareceram os Rakshasas. O que vai fazer? Né? A sorte dele é que Krishna, ele como um devoto de Krishna. Então Krishna como Paramatma, Krishna entendeu toda a situação. E Krishna veio para protegê-lo. Então isso é Krishna. Então o devoto, quando se dedica seriamente à consciência de Krishna, quando o devoto, de fato, quer servir a Krishna no seu coração, no fundo do seu coração, o seu desejo é servir Krishna, Krishna vai dar todas as condições para isso. E Krishna vai proteger o seu devoto. Isso é uma promessa de Krishna. Isso é promessa. Né? Inclusive, para ninguém duvidar, Krishna fala para Arjuna: Arjuna, fale em meu nome. Porque Krishna, na batalha de Kurukshetra, Krishna às vezes fez uns arranjozinhos assim, e algumas pessoas podem pensar, mas esse Krishna é trapaceiro, né? Ele falou, então ninguém vai acreditar na palavra de Krishna. Mas o que é que Krishna fala? Arjuna, declare audaciosamente que o meu devoto nunca perece. Então, isso é Krishna. O ponto é que muitas vezes nós praticamos o processo e de fato a gente não está, muitas vezes, realmente interessado em Krishna. Ainda o nosso interesse somos nós mesmos, o nosso bem-estar, nossa paz, nossa saúde, a minha vida, o meu prazer. Quando um devoto de Krishna pensa no prazer de Krishna, na satisfação de Krishna, no interesse de Krishna. Isso é um devoto de Krishna. Então, muitas vezes nós somos devotos, em geral, de nós mesmos. Devotados aos nossos interesses. É diferente. Então, um devoto de Krishna, o interesse é o interesse de Krishna. E ele coloca sempre o interesse de Krishna acima, à frente de tudo. E Krishna vai proteger esse devoto, como aconteceu aqui com Swayambhuva Manu. Então é confiar, né? A gente vê a vida de Prabhupada. Prabhupada se entregou completamente ao interesse de Krishna. E o que Krishna fez com Prabhupada? Krishna deu tudo. E não é que Krishna deu assim facilmente. Porque uma pessoa pode pensar, não, mas é Prabhupada. Não, mas Prabhupada ralou muito, Prabhupada sofreu muito. Prabhupada passou por muitas dificuldades. E Prabhupada nunca mudou sua determinação de satisfazer Krishna. Então Prabhupada fala assim, quando a gente vai para a guerra, quem vai para a guerra não pode ter medo de morrer. Porque senão, como é que ele vai conseguir lutar? Ele vai se enfiar dentro de um buraco, não é? Então, quem está no caminho da autorrealização, encara a autorrealização com seriedade, não tem que ter medo. Não tem que ter medo de nada. Eu sei que é difícil o que eu estou dizendo, porque todo mundo treme de medo desse mundo material. Mas é assim. Não é o que eu estou dizendo, é o que Prabhupada diz. É confiar em Krishna. Agora não é confiar e ficar de perna para o ar, né? De perna para cima. O que é que Krishna fala para Arjuna? Levante-se, Arjuna, e lute. Não é esse devoto preguiçoso que quer que tudo caia do céu, que mamãe, que papai, que o templo mantenha. Não é assim. Levanta e luta, trabalha. Agora o pessoal está tudo acostumado, né, assim, em geral, né? Tudo vem assim de bandeja na mão. Toma. Aí fica difícil, vai ficar com medo. Mas quem está disposto a trabalhar, vai ter sempre. Sempre vai ter. Né? Um devoto que trabalha, um devoto que é dedicado,
Krishna dá. Agora, a gente quer uma vida fácil, aí é difícil. A gente não pode... quem quer vida fácil vai ter vida difícil. Porque não é assim. Não pode ser desse jeito. Krishna gosta, Krishna aprecia quem trabalha. Eu estou falando isso, não é para vocês limpar o açude novamente, não. Viu? Eu só estou dizendo isso porque é verdade mesmo. Krishna deu 2 braços para a gente, deu perna. Para quê? Para a gente andar, para a gente trabalhar, para a gente fazer as coisas. Sei lá, brincando. Isso. Aí como é que quer viver? Não é não? Falando em lago, quase as meninas as que queriam sair do lago para o mundo espiritual também. Na área de luz, quando sai do lago. Então assim, ontem Mano estava passando. Como é que tá, Mano? Muito bem. Muito trabalho, não dá conta. Não dá conta. Quem é um bom profissional, quem está trabalhando, quem faz as coisas direitinho, não dá conta. Porque tudo que a gente procura, né, quando quer, é um profissional que faça as coisas direitinho, né? Porque muita gente é enrolão, trapaceiro, faz as coisas tudo com má vontade, né? Então vai fazer o quê? Vai sofrer mesmo nesse mundo material. Mas de outra forma, se a gente quer trabalhar e faz tudo direitinho, não estou dizendo que vai ter uma Ferrari na porta de casa, um apartamento, não sei o quê, mas Krishna vai manter. E no final, Krishna vai levar a gente para casa. Afinal, aqui não é nossa casa, né? Ninguém quer ficar aqui. A gente quer ficar, a gente está aqui temporariamente. Então, a questão é, o mais rápido, voltar para casa. Não é isso, Krishna Prasada? Voltar para casa. Então, qual é o problema? Então, aqui Krishna veio proteger, né, Swayambhuva Manu, na forma de Jagyamurti, Jagyapati, e veio com os seus devotos, né, os semideuses. E então destruiu todos os Rakshasas, Asuras. O que nos resta é confiar em Krishna. Confiar nossas vidas a Krishna. Depender de Krishna. De quem mais a gente vai depender? Né? O Bhagavatam fala, soldados falíveis. Quais são os soldados do nosso exército? Vocês têm algum exército para proteger vocês? Quem é que protege vocês? Quem são? Porque o exército são vários soldados, não é isso? Cavalaria e tal. Então, quem são os protetores de vocês? Não, eu estou perguntando sério. Quando vocês têm algum problema, vocês contam com quem? Quais são os soldados que vão defender vocês? O pai, a mãe, os filhos, por quanto tempo? E até que ponto eles podem realmente nos proteger e nos ajudar? Até que ponto? Até quando? Por isso que o Bhagavatam fala, soldados falíveis. A gente se abriga num abrigo falso, num abrigo temporário. Tudo bem, não estou dizendo que não é um abrigo, é um abrigo. Mas não é um abrigo último. Não é um abrigo definitivo. Porque nem mesmo eles, né, podem se proteger. Então o abrigo último é Krishna. A suprema personalidade de Deus. Isso sim. Deus pode realmente nos ajudar, nos proteger. Né? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Fiquei com a curiosidade, acho que no segundo verso, quando você diz que com a ausência de uma pessoa capaz Sim, muito bem. assumir os postos, né? O próprio seu Vishnu assumiria o posto do seu Brahma e Indra. Aí por que não o posto de Shiva?
Também. Aqui, Prabhupada está explicando um ponto interessante, porque às vezes a gente pensa que Indra o próprio Indra é um nome pessoal, né? Como também Brahma é um nome pessoal, mas não, são cargos. Tá? São cargos. Então, as pessoas mais piedosas, né? E que ainda não se purificaram completamente, talvez os devotos dizem, né? Um devoto que gosta muito de controlar, né, e tal, mas ainda é um devoto, mas tem ainda algumas tendências, então às vezes vão assumir postos de semideuses para administrar. Então, assume o posto de Indra, assume o posto de Brahma, mas acontece às vezes de não ter almas piedosas o suficiente para administrar esses postos. Então, o próprio Senhor Vishnu, ele se expande e assume esses serviços. Isso acontece. Isso é um detalhe. Tá bom? Então, por não. Depois eu vou traduzir para ele. Os devotos, todos os devotos têm testes, né? Passam por dificuldades, às vezes acidentes, todo tipo de coisa. Então, como saber, ou como se... porque Prabhupada teve testes, dificuldades, e você falou, um devoto que não é totalmente absorto no serviço devocional, também passa por testes, dificuldades. Então, como saber se os testes por Prabhupada, e mesmo Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, tantos devotos. O ponto é que Krishna, Prabhupada fala, Krishna ensina, como é que fala? Prabhupada fala assim que a sogra ensina a nora através da filha, uma coisa assim. Assim, Krishna ensina ao mundo o que é devoção pura, o que é serviço devocional puro, através dos seus devotos. Então, um devoto puro de Krishna nunca, em hipótese alguma, desvia 1 milímetro sequer do seu desejo, de sua determinação de fazer Krishna feliz. 1 milímetro sequer. Então, para a gente poder entender isso, né, a gente vê a vida desses grandes devotos. Krishna coloca situações para mostrar, está vendo o que é um devoto? Agora, esse aqui não é. Veja como esse aqui abandonou meu serviço. Como esse aqui está... Entende? Então, uma forma de interpretar as dificuldades dos grandes devotos é a utilização de Krishna, desses seus devotos, para ensinar o mundo. Outras vezes é porque, de fato, esse mundo é assim. Existem pessoas demoníacas. E um devoto, quando vem a esse mundo, né, ele está sujeito às condições desse mundo. Né? Ele está sujeito... Jesus foi crucificado. Né? E assim, quando a gente vem a esse mundo, nós estamos sujeitos às dificuldades impostas pelos asuras. Isso acontece. Né? Krishna, ele dá o livre-arbítrio a todas as pessoas. Então, até certo ponto, Krishna tolera que algumas dificuldades sejam colocadas. Né? Por exemplo, quando Hiranyakashipu administrou todo o universo, os devotos ficaram sujeitos a Hiranyakashipu. Narada Muni tinha que prestar reverências a Hiranyakashipu. Né? E os semideuses foram lá, Krishna, por favor, Senhor Vishnu, calma, daqui a pouco eu vou lá. No momento certo, eu vou aparecer e vou resolver o problema. Quando o meu devoto puro para lá, de aparecer lá e tal. Então Krishna não resolveu de uma hora para outra. Krishna, né? Porque Krishna está administrando tudo, ele está vendo tudo, está cumprindo muitos propósitos. Então por isso que o devoto tem que ter paciência, tem que ter calma e manter-se fixo no seu serviço. Krishna está controlando. Né? Porque Krishna dá um tempo. Às vezes você precisa de tempo. Não, mas Lakshmi já quer expulsar você da fazenda. Não. Calma, Lakshmi.
Calma um pouquinho. Krishna vai dar um tempo, vai dar mais uma oportunidade, mais umas 2 oportunidades. Tem que segurar um pouquinho. Então Krishna tem que lidar com cada um. Né? Então, se é um devoto, Krishna vai dar uma oportunidade. Krishna também não é assim, de pisou na bola, fora. Krishna não é assim. Krishna também tem paciência. Vou dar uma oportunidade, vou dar outra oportunidade. E a gente tem que ir vendo o que Krishna quer nessa situação, porque ele é que está no controle. Mas eu estou sofrendo. Calma, Prabhu, tem um pouquinho de calma, paciência. Então a gente tem que entender que Krishna tem muitos propósitos. Não dá para resolver as coisas num estalo de dedos, não é assim. Porque senão ele já tinha resolvido tudo, ele decidiria aqui, e olha gente, eu sou Deus, está vendo? Mas não é assim. É o desenvolvimento, as pessoas precisam crescer, as pessoas precisam se desenvolver. Né? E a gente tem que ter paciência, a gente tem que tolerar. Prabhupada tolerou muitas coisas. Então também essas dificuldades fazem parte do crescimento, fazem parte das próprias circunstâncias que a alma está. E às vezes as dificuldades, ou a maior parte das vezes, é para a purificação mesmo. É o nosso karma. A gente precisa sofrer para mudar o nosso rumo, nossa direção. Porque a gente está indo numa direção errada. E Krishna fala, pare, não é aí, mas a gente fica insistindo. Aí Krishna põe uma dificuldade grande para o devoto entender mesmo, porque Krishna tentou de uma forma, tentou de outra, não resolveu sofrimento. Aí vem uma doença grave, vem uma coisa muito difícil. Aí o devoto para, ai meu Deus do céu, realmente esse mundo é miserável, não sei o quê. Aí ele começa a refletir. É tudo misericórdia de Krishna. Então são muitas situações que a gente pode interpretar de várias maneiras. Tá bom? Serão 2 perguntas aqui na rádio. Eita. Tem pouquinho bateria aqui. A Simone está perguntando como podemos reconhecer que estamos agradando Krishna. Quando todo mundo está feliz e você também. E a Vanusa Inácio está perguntando, Reverendo Maharajamuna, como devemos fazer para sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer dele numa vida cheia de demandas? Você não tem segredo, não. É cantar japa, é praticar o processo. Tudo isso é autorrealização. Não tem um arranjozinho material. Não tem atalho para isso, não. Pensar em Krishna e nunca esquecer Krishna só é possível com um coração livre de anartas. Então, se a gente não se livra dos anartas, a gente não vai conseguir essa estabilidade, esse prazer, essa felicidade que vai nos manter juntos de Krishna o tempo todo. Então, o processo é purificar a nossa existência. Não tem jeito. Entendam, isso é uma coisa muito simples, a gente não pode esquecer. Isso é Bhaktisiddhanta Sarasvati. Sem se purificar dos anartas, não é possível se fixar em consciência de Krishna. Não é possível. Então, se vocês querem avançar, purifiquem o coração de vocês. Limpo, limpo, limpo. Bem limpinho. Porque cada sujeira significa uma agitação mental. Cada sujeira. Então, por isso, quando a gente fala de sujeira, a gente fala dos apegos, dos desejos, das coisas da nossa vida, das lembranças, tudo isso. Tudo isso é matéria. E tudo isso causa agitação. Então, por que a gente não canta a nossa japa fixo? Porque a nossa mente está pensando em muitas coisas. Agitada com muitas coisas. Então tem que limpar para não ter o que agitar dentro da gente. Tá bom? Ok? Então, muito obrigado, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.